Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro. Vou estar dando início ao trabalho da disciplina Evolução e Diversificação da Vida na Terra, EDVT, com um tema escolhido em grupo, o tema vírus. Bom, eu vou falar um pouco sobre a origem do vírus. O vírus ele ainda não tem consenso científico e nem uma teoria universal que prova e afirma a sua origem. Porém, há teorias que sustentam a ideia da origem do vírus. Uma delas é a teoria dos elementos subcelulares, que diz que o vírus é proveniente de uma molécula de RNA. E a teoria de regressão, que por perda de propriedades celulares, aquele ser unicelular se foi perdendo suas propriedades e ele criou uma dependência de um corpo hospedeiro, o que se aproxima do que hoje conhecemos como vírus. Agora eu vou estar passando a palavra. Ele vai falar um pouco mais sobre a descoberta do vírus. Podemos dizer que os vírus foram descobertos por acaso. Em 1892, o biólogo russo Dmitry Ivanovsky, enquanto estudava o mosaico do tabaco, uma doença que se acreditava causada por bactérias, utilizou um filtro nas folhas do tabaco, que eliminaria qualquer bactéria. Porém, mesmo após o processo, a seiva continuava a propagar a infecção. E sem um conhecimento científico adequado, sua hipótese foi a existência de uma toxina. Alguns anos depois, o holandês Martinus Beijerinck repetiu o experimento e convenceu-se que estaríamos diante de um novo patógeno, que se multiplicava em células, acreditando que seria um líquido e não uma partícula. Assim, doenças causadas por agentes que continuavam ativos mesmo após a filtragem foram chamadas de agentes filtráveis. Com o desenvolvimento tecnológico, a ideia de agentes filtráveis serem compostos por partículas ganha força na comunidade científica, e seu nome passa a ser vírus filtrável. Porém, esse nome mudaria novamente em 1938, com o experimento de Bill von Boris, Ernest Ruska, inventor do microscópio eletrônico, e seu irmão, Helmut Ruska, que divulgariam um artigo científico com imagens de corpos minúsculos, que pareciam várias manchas escuras na lente do microscópio, assim marcando a criação do nome vírus ultramicroscópio e o início da virologia, com as primeiras imagens de vírus reais. Os vírus possuem uma estrutura relativamente simples, composta basicamente por 3 componentes principais, que são o material genético, que pode ser DNA ou RNA, de fita simples ou dupla, linear ou circular. Este material carrega a informação necessária para a replicação do vírus e a produção de suas proteínas. O capsídeo, que é uma camada proteica que envolve e protege o material genético. É composto por subunidades chamadas capsômeros e pode ter formas variadas, como icosaédrica, helicoidal ou complexa. O envelope. Alguns vírus possuem uma membrana elíptica externa ao capsídeo, chamada de envelope, que é derivada da membrana celular do hospedeiro. Este envelope pode conter proteínas virais que ajudam o vírus a se ligar e entrar nas células hospedeiras. Exemplo de um vírus envelopado, o vírus do HIV. A classificação de Baltimore é um sistema de classificação de vírus baseado na forma como o vírus gera seu RNA a partir do seu material genético para se replicar dentro de uma célula hospedeira. Este sistema foi desenvolvido pelo biólogo David Baltimore, ganhador do Prêmio Nobel, e é amplamente utilizado na virologia. A classificação de Baltimore divide os vírus em 7 grupos principais com base no tipo de ácido nucleico que eles carregam, DNA ou RNA, na estrutura do seu genoma, fitas simples ou duplas, sentido positivo ou negativo, e no método que utiliza para sintetizar o RNA. No grupo 1 pertence os vírus de DNA de fita dupla. Esses vírus possuem DNA de fita dupla e utilizam diretamente a maquinaria celular do hospedeiro para transcrever seu RNA, como, por exemplo, o vírus herpes simplex HSV. No grupo 2, pertence os vírus de DNA de fita simples. O DNA de fita simples é convertido em DNA de fita dupla pelo hospedeiro antes da transcrição de RNA ocorrer. Exemplo, o parnovírus. No grupo 3, pertence os vírus de RNA de fita dupla. O RNA de fita dupla é separado em 2 fitas, e uma delas é usada como molde para a síntese de RNA. Exemplo, o rotavírus. No grupo 4, o vírus de RNA de sentido positivo. O RNA de sentido positivo atua diretamente
como mRNA, sendo traduzido em proteínas virais, como, por exemplo, o vírus da hepatite C. No grupo 5, o vírus de RNA de sentido negativo. Estes vírus possuem RNA de sentido negativo, que precisa ser transcrito em mRNA, de sentido positivo antes de ser traduzido, como, por exemplo, o vírus da influenza. No grupo 6, pertencem os retrovírus, ou RNA de fita simples. Estes vírus possuem RNA de fita simples e utilizam uma enzima chamada transcriptase reversa para converter seu RNA em DNA de fita dupla, que é então integrado ao genoma do hospedeiro, como por exemplo o vírus da HIV. No grupo 7, os vírus de DNA de fita dupla com transcriptase reversa possuem DNA de fita dupla e utilizam a transcriptase reversa para transcrever o DNA em RNA, então novamente em DNA para replicação, como por exemplo o vírus da hepatite B. Além disso, os vírus podem ser classificados de várias maneiras, além da classificação de Baltimore, como por exemplo por tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA de fita simples ou dupla, por forma e simetria do capsídeo, icosaétrico, helicoidal ou complexo, por presença ou ausência de envelope, envelopados ou não envelopados, por estratégia de replicação, como por exemplo os retrovírus, vírus de DNA, vírus de RNA e etc. Ou por tropismo, tipo de célula ou tecido que eles infectam, como por exemplo os neurotrópicos ou hepatrópicos. Os vírus são entidades infecciosas que precisam de células vivas para se replicarem. Embora sejam estruturas simples, seu ciclo de reprodução é altamente organizado e específico. O ciclo começa com a adsorção, onde o vírus se liga a receptores específicos na membrana da célula hospedeira. Essa interação, mediada por proteínas virais, permite que o vírus entre na célula, seja por fusão da membrana viral com a membrana celular ou por endocitose. Dentro da célula, o vírus passa pelo desnudamento, liberando seu material genético, RNA ou DNA, no citoplasma ou no núcleo. Esse genoma assume o controle da maquinaria celular, redirecionando-a para a replicação do genoma e a produção de RNA mensageiro, que orienta a síntese das proteínas necessárias. As proteínas e o material genético replicado se juntam para formar novas partículas virais, chamadas vírons. Essa montagem ocorre em regiões específicas da célula, dependendo do tipo de vírus. Os novos vírons são liberados da célula hospedeira, seja por lise celular, destruindo a célula, ou por brotamento, permitindo que a célula continue a liberar vírus por algum tempo. Apresentando características acelulares, os vírus precisam invadir células para sua sobrevivência e reprodução. Dentro de seus hospedeiros, os vírus podem seguir dois tipos principais de ciclo de vida, que são o ciclo lítico, onde o vírus insere seu material genético viral na célula hospedeira, que irá utilizar a maquinária celular para replicar o vírus em massa. À medida que a replicação e a montagem das novas partículas virais avançam, a célula hospedeira se torna sobrecarregada e eventualmente sofre lise, ou seja, a célula morre e se rompe. Esse processo libera novas partículas virais que podem então invadir outras células e repetir o ciclo. Vírus que seguem esse ciclo tendem a gerar sintomas agudos nos pacientes. Podemos citar como exemplo a gripe, a varíola e a dengue. No ciclo lisogênico, o material genético viral se integra ao DNA da célula hospedeira, formando o provírus ou o prófago. Esse material genético viral integrado é replicado junto com o DNA da célula durante a divisão celular, sem causar sintomas imediatos. O vírus permanece latente, e a célula continua suas funções normais. Em certas condições, o provírus ou prófago pode ser ativado e iniciar o ciclo lítico, produzindo novas partículas virais e destruindo a célula. Um exemplo é o HIV, que pode permanecer latente como provírus antes de causar a AIDS. Os vírus são organismos altamente mutáveis, e essas mutações desempenham um papel crucial em sua capacidade de causar doenças e de se adaptar a diferentes ambientes.
Quando os vírus se replicam, seu material genético pode sofrer alterações. Embora muitas dessas mudanças sejam neutras ou até prejudiciais para o vírus, algumas podem proporcionar vantagens, como aumentar a transmissibilidade, resistência a tratamentos ou até a capacidade de evadir o sistema imunológico. O exemplo mais recente é o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid-19, que sofreu mutações levando ao surgimento de variantes com maior transmissibilidade ou capacidade de escapar da imunidade adquirida. Isso complicou o controle da pandemia e levou ao desenvolvimento contínuo de vacinas e tratamentos. Também temos a dengue, a zika e a chikungunya, sendo doenças transmitidas pelo mosquito do gênero Aedes e causadas por diferentes vírus. A dengue pelo vírus dengue, o zika pelo zikv e a chikungunya pelo chikv. Embora esses vírus causem doenças com sintomas semelhantes, como a febre e dores no corpo, cada um tem suas próprias características e potenciais complicações. Como último exemplo, podemos utilizar o vírus HIV, que ataca o sistema imunológico e, se não for tratado, pode levar a AIDS, que é uma condição em que o corpo perde sua capacidade de combater as infecções e doenças. Com isso em mente, podemos concluir que as mutações nos vírus são fundamentais para a evolução das doenças que causam. Elas podem levar à criação de novas variantes e cepas que podem ser mais virulentas, resistentes a tratamentos ou vacinas, assim se tornando mais difíceis de controlar. Chegamos no último tópico e vamos abordar uma questão bem interessante e, ao mesmo tempo, muito debatida. Afinal, os vírus são ou não são seres vivos? Essa discussão começou lá na década de 80, quando os cientistas começaram a entender melhor a estrutura dos vírus e como eles se reproduzem. Desde então, a comunidade científica ficou dividida. Tem gente que diz que sim, os vírus são seres vivos, e tem gente que defende que não. Primeiro, os vírus apresentam algumas características que lembram muito o que a gente considera como um ser vivo. Eles conseguem se reproduzir, sofrem mutações, o que aumenta a sua variabilidade genética, e assim passam pelo processo de seleção natural. Ou seja, eles evoluem com o tempo, o que é uma característica fundamental de um ser vivo. Por outro lado, os vírus são acelulares, ou seja, não têm uma estrutura celular, e também não possuem um sistema metabólico próprio. Isso significa que sem uma célula hospedeira, eles não conseguem fazer nada. Eles dependem completamente de outra célula para se reproduzir e funcionar. E é justamente por isso que muitos cientistas argumentam que os vírus não seriam seres vivos. Neste vídeo de Carl Zimmer, autor do livro O Limite da Vida, a busca pelo que significa estar vivo, ele vai falar um pouco sobre como os cientistas encaram essa questão dos vírus estar vivo ou não. It's a simple question in the sense that it is only 3 words, but it's actually a very complicated one when you really dig into its meaning, and it's very difficult to answer, and we're still trying to answer it today, even though scientists have been trying for a very long time to resolve it.